Bom, boa tarde, turma do YouTube, turma das redes sociais. Hoje nós estamos iniciando aqui o nosso programa Debate Mídia Livre e Democracia Participativa com a Jane Kathleen, que é estudante do INTA de Sobral, com o Dr. Inocêncio Shoa, que é jurista. E nós hoje vamos aqui conversar um pouco sobre alguns temas que são importantes para a nossa sociedade, tá? Nós pedimos que você curta, compartilhe, comente e opine sobre qual é o tema do debate do próximo programa, tá? Antes de mais nada, queria pedir aqui para que o doutor Inocêncio pudesse fazer uma breve apresentação aqui para a nossa turma da internet, a turma das redes sociais. Boa tarde, doutor Inocêncio. Boa tarde, eu sou Inocêncio Shoa. Digamos que eu fui líder estudantil aqui do Estado, né, na Faculdade de Direito, sou ex-preso político em razão disso e da luta contra a ditadura, sou advogado, especialista na área trabalhista e também no direito administrativo e juiz do trabalho aposentado. Militante político em algumas entidades, na Associação de Juízes para a Democracia, no movimento Juristas para a Democracia e no movimento de Democracia Participativa, basicamente. Perfeito. Agora, apresentar aqui a nossa querida Jane. E aí, Jane, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, meu nome é Jane Kathleen, eu sou acadêmica de Direito de uma universidade privada, o Instituto Superior de Teologia Aplicada, o INTA, em Sobral, e eu sou bolsista do FIES, esse belo programa, e eu também sou militante, eu milito no Núcleo Popular, um movimento social, com causas tanto trabalhistas como estudantis. Perfeito. Esses são os nossos participantes do debate de hoje, tá? Convidamos mais uma vez você para curtir aí, dá o like, comenta e dá a sua sugestão sobre o próximo tema do nosso debate. Hoje nós vamos conversar aqui um pouco, iniciando com um fato que aconteceu de ontem para hoje, que foi a morte em um acidente, né? Ainda está sob investigação se foi acidente mesmo, a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, o juiz Teori Zavascki, né? Ontem, toda a mídia brasileira foi tomada por essa notícia e, rapidamente, o presidente, que não é mais interino, mas continua sendo golpista, Michel Temer, ele continua na sua linha de indicar outra pessoa para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma atribuição do presidente, né, da República em exercício, só que o problema é com os nomes que vão substituir, aí, os possíveis nomes que vão substituir o Teori Zavascki. Há quem fale no Sérgio Moro, doutor Inocêncio. O que é que você acha disso? Eu sei que o fato do falecimento do ministro Teori Zavascki, ele certamente é muito grave e comoveu a toda a nação brasileira. O Teori Zavascki, ele vinha conduzindo a Lava Jato de forma, digamos, equilibrada, né? Ele fez uma repreensão pública, inclusive, ao juiz Sérgio Moro, em razão de ter divulgado gravações ilícitas, né, realizadas entre o Lula e a presidente Dilma, e também gravações que envolveram a própria família e amigos e advogados do ex-presidente. E também, então, ele vinha conduzindo a Lava Jato com muita competência, com muita segurança, e, lamentavelmente, sofreu um acidente estranho, sem dúvida. Não há como fugir de que há uma hipótese, sim, de que possa ter havido um acidente provocado, porque, de fato, é muita coincidência de ter acontecido exatamente com aquele cidadão, com aquela responsabilidade, às vésperas de retirar, né, o sigilo de delações de ex-executivos da Odebrecht, que envolvem políticos grandes políticos, tanto do PSDB como do PMDB, e de outros partidos também. Então, a gente... Então, o presidente Lula, o presidente Temer, golpista, ele está diante dessa circunstância, tendo que nomear para conduzir um processo dessa natureza
uma determinada pessoa, ele próprio Temer, sendo um dos delatados, um dos citados nas delações premiadas várias vezes, pelo que consta, mais de 40 vezes. Não só ele, como todo o seu entorno, todo o seu ministério. Mas o que é que nós esperamos? É que ele, evidentemente, indique um jurista tranquilo, um jurista de competência, reconhecido com autoridade técnica e, naturalmente, moral, à altura dessa responsabilidade. Porque, de fato, a Lava Jato ela tem constatado gravíssimas situações de corrupção, né, de uso do dinheiro público, tunga gravíssimas nos interesses desse país. E precisa, sim, que o novo ministro, aquele que vai relatar o processo, já sabemos, inclusive, que a ministra Carmen Lúcia, presidente, tende a avocar para si a responsabilidade dessa relatoria. Acho difícil porque é uma relatoria muito complexa. O que parece que vai acontecer é que situações urgentes, né, que se apresentem nesse momento, de problemas de habeas corpus, de certas circunstâncias que podem ocorrer, sim, na vida das pessoas que estão presas, ou mesmo que não estão presas, mas que estão delatadas, e é claro que requerem decisões imediatas, que a presidente, nesse momento, avoca para si a responsabilidade. Mas o que vai acontecer, no meu entendimento, é que, sim, a nomeação e a relatoria de um novo relator, de um novo ministro, que nós esperamos seja da mesma têmpera, da mesma índole, da mesma seriedade técnica e pessoal e profissional do ministro Teori Zavascki. Muito bem. Jane, nós estamos diante aí, como o doutor Inocêncio muito bem falou, da indicação de um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal. O que é que os movimentos sociais podem esperar desse governo Temer e do Poder Judiciário com essas indicações aí? A partir da entrada, né, do presidente interino Michel Temer, a gente viu a mudança que aconteceu, as diversas mudanças, e bastante prejudiciais para os movimentos sociais, e a gente vê que, provavelmente, com a nomeação do Sérgio Moro, a nossa situação só piore, porque a gente está perdendo totalmente nossos direitos e todos os movimentos sociais unidos já estão na rua. A gente não descarta a possibilidade de ser mandado, né, essa questão da morte do Teori. E, assim, a partir dessa nova nomeação, a gente vai ver essa certa dificuldade que é de entrar e sair na rua com os nossos movimentos. Entendi, perfeitamente. Doutor Inocêncio, diante de todo esse cenário, nós temos aí, o senhor falou da competência com que o ministro Teori Zavascki vinha levando o processo da Lava Jato, não é isso? Mas, para além disso, né, o senhor falou que o presidente que foi eleito após o golpe parlamentar no Brasil, eleito não, né, foi empossado após o golpe parlamentar no Brasil, Michel Temer foi delatado mais de 40 vezes nessa ação na Lava Jato, não é isso? O que é que nós podemos esperar desse governo, doutor Inocêncio, a partir desse ano de 2017 para frente, entendendo que nós temos aí mais 2 anos de governo golpista? Desse governo, nós não podemos esperar absolutamente nada de bom. Podemos esperar de ruim. De bom, não. O que nós queremos mesmo é que esse governo suma da vida desse país. Porque, desde o início, desde a sua implantação, né, através de um golpe, todos nós sabemos, parlamentar, midiático, etc., o governo, com o programa da Ponte para o Futuro, na verdade, está levando o país para uma ponte para o abismo, uma ponte para o inferno, digamos assim. Então, nós não podemos esperar muita coisa. Eu só espero que o novo ministro a ser nomeado, de fato, tenha uma compreensão muito clara dessa realidade que nós estamos vivenciando. Nós temos hoje um grande problema no Brasil, é de que há uma certa inversão de valores, né? A mídia nossa, a grande mídia, ela tem lado.
E ela, tendo lado, ela organiza a narrativa de tal maneira que as pessoas passam a ter uma compreensão determinada dos fatos que, muitas vezes, não é verdadeira, muitas vezes falsa. Então, a gente, enfim, que nós esperamos que o ministro tenha mesmo sendo um técnico, que tem que ser um bom técnico, um bom jurista, um jurista que tenha muito aprofundamento teórico, mas ele também tem uma compreensão política do que o país está passando. O Brasil passou por um golpe, né? Retiraram do Brasil um mandato que foi otorgado na urna por 54 milhões de pessoas. E o presidente tem que ter essa compreensão. Tirado de quem? De uma presidenta que não tinha cometido nenhum crime, muito menos de responsabilidade. Então, isso é um fato grave. Por quê? Porque, além do golpe em si, teve a consequência do golpe foi colocar no governo todo um grupo de pessoas que estão, inclusive, delatadas na própria Lava Jato. Não só na Lava Jato, como em outros processos. Todo o entorno da presidência são de pessoas, todo esse entorno é de pessoas que está, digamos, visivelmente encalacrada sob o aspecto legal. Então, não que ele vá fazer julgamentos políticos, mas ter essa compreensão de que todo esse conjunto de situações... Você vê agora, por exemplo, a direita claramente tentando criar uma narrativa até de acusar o PT de ser o responsável por esse acidente. Como? Não faz muito tempo que nós vimos aí nas redes sociais, nas manifestações de rua, as pessoas dizendo que o ministro Teori Zavascki era do PT, abaixo do Teori Zavascki, né, fizeram, inclusive, manifestações na frente da casa da família do ministro, lá em Porto Alegre, ele alegando que ele estaria sendo a favor, né, a favor do PT, ou coisa desse tipo. Inclusive, no meu entendimento, uma das coisas que o ministro Teori Zavascki não fez nesse processo é que, ao reconhecer publicamente, dentro do processo, que o juiz Sérgio Moro tinha cometido ilicitudes, né, ao divulgar as gravações, ele teria que ter, ipso facto, imediatamente, determinado providências em relação a isso, porque se cometeu um ilícito, é preciso que esse ilícito seja apurado, e não foi feito isso. Então, houve um ilícito por parte de um determinado magistrado, esse ilícito é reconhecido processualmente, dentro do processo, mas não se toma medidas consequentes a isso, que seria, no caso, concretamente, enviar esse fato para análise do Conselho Nacional de Justiça, para que isso fosse apurado e devidamente sancionado, porque é um fato concreto que não depende sequer de testemunho, é um fato conhecido. De modo que não se pode esperar do governo mesmo Temer nada que não seja ruim nesse país, como já ficou claro, né, com a proposta de reforma da Previdência, com a proposta aprovada já de congelamento dos preços dos investimentos estatais durante 20 anos e por aí vai. Muito bom. Nunca é demais lembrar que, apesar do Temer ter sido citado mais de 40 vezes na Lava Jato, a Dilma não foi citada nenhuma única vez, né? Nunca é demais lembrar disso, né, doutor Inocêncio? Agora, Jane Kathleen, deixa eu te perguntar uma coisa. O doutor Inocêncio já falou para a gente aqui, para os nossos companheiros internautas, que nós não podemos esperar nada de bom do Temer. E nós tivemos um governo, até agora, que só veio com contas ruins para o povo, né? PEC 55, né? Já veio com a proposta de reforma trabalhista, já vem também com a proposta da reforma da Previdência. O que é que a juventude vai fazer com o Temer? É assim... A juventude de nada espera, só espera assim, um retrocesso, um belo retrocesso, né, que já está acontecendo. E a gente teme, por conta dos demais investimentos que foram feitos na juventude, em termos de projetos, de financiamentos diretos que o governo fazia para a juventude, e que a gente está vendo que esses financiamentos vão ser cortados, e a juventude vai ficar sem base nenhuma, sem nenhuma forma de influência. E um dos medos da maioria da juventude, já a parte estudantil, é
o FIES, que já está sendo ameaçado, e a gente já está sofrendo bastante com isso, porque o governo está demorando fazer os repasses e o banco está cobrando juros demais da gente. As universidades estão sofrendo. A universidade na qual eu estudo, a gente sofreu bastante pelo fato de que o adiantamento demorou bastante, então as notas não podem serem repassadas. A juventude sim sofre. As faculdades que têm como FIES um fundo, um dos principais fundos, se torna bem complicado para ela se manter. A minha faculdade, por exemplo, ela é 100% PPDE, que é um programa da universidade, e 50% FIES, os outros 50% é o FIES, e a gente está sendo ameaçado por conta disso. E já o CA da universidade, de alguns cursos da universidade já entraram em campo, já foi conversado com as diretorias, e nada se pode fazer a não ser ir para a rua e lutar contra esse retrocesso. Muito bacana, muito bacana. Agora, bacana que a juventude está atenta, né? Está muito atenta e disposta a reagir. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quais são os caminhos que podem evitar esses retrocessos que estão sendo colocados em prática pelo governo golpista, doutor Inocêncio? A gente já ouviu falar em auditoria, já ouviu falar em taxação de grandes fortunas. Qual é a melhor opção para a gente combater esse conservadorismo, essas medidas retrógradas aí do governo golpista? Olha, sem dúvida, a população brasileira, os trabalhadores e os estudantes devem e têm que se mobilizar no sentido de barrar essas medidas que estão sendo propostas pelo governo e que farão muito mal às nossas nações, à nação brasileira. Não tem muitos, digamos assim, muitos mistérios nisso aí, não tem muita complicação para a rua. Na rua é o lugar do povo. O povo elege os deputados, o povo tem alguns momentos em que ele pode intervir na vida política. Uma delas é na eleição, naturalmente, elegendo seus deputados, seus vereadores, seus prefeitos, seus governadores, seu presidente da República. Mas, em outros momentos, fora daí, é na rua, é mostrando insatisfação, é mostrando indignação. Foi assim que a minha geração, que nós combatemos a ditadura militar, que se instalou em 64, também contra os interesses do povo, também violando direitos conquistados a duras penas pela classe trabalhadora e pelos estudantes, e foi assim que nós conseguimos redemocratizar o país e levá-lo a um estágio em que a própria população elegeu um dos seus, no caso, o ex-presidente Lula, da presidência da República. Por isso, as medidas que foram tomadas no sentido de que democratizar um pouco a economia. No governo Lula, que foi um governo progressista, né? Houve um desenvolvimento indiscutível do país, em todos os aspectos, não só econômico, mas também econômico, com respeito internacional, mas um desenvolvimento que tentava, e de fato, transferiu para a população alguns desses resultados. Tanto é que houve um grande crescimento nas áreas sociais, nas áreas políticas e tudo mais. Então, não tem muitos nós nessa história. Para a rua, os estudantes têm que se mobilizar. E digo mais, se você fizer uma comparação entre a reação da população em 64, pós-64, e agora, em 64 era muito pior. Muito pior. Por quê? Porque em 64 nós estávamos diante de armas que poderiam ser efetivamente utilizadas. E um governo de muita força. Hoje não, o governo daí é desmoralizado. Esse governo aí é um governo de corruptos, um governo de pessoas que a população inteira sabe que são corruptos, que são delatados, que são, inclusive, processados criminalmente. Então, é um governo que não tem nenhuma credibilidade, nem vai adquirir. Então, é um governo muito mais frágil. É um tigre de papel esse governo. É um tigre de papel que pode ser desmontado se a população for para a rua. E não tem outra saída, tem sim que ir para a rua. Inclusive, para combater a forma como o governo está querendo resolver a questão da Previdência. Se eu puder falar agora sobre isso, eu já falo. Eu quero dizer à população o seguinte, para os estudantes, para os que estão assistindo nesse momento. O governo diz que a Previdência está quebrada, que é preciso recuperá-la
e que, para isso, propõe que o povo, né, seja sacrificado, dê a sua quota parte. A pergunta é o seguinte: tá bom, o povo dá a sua quota parte, e a outra? E os ricos? A outra parte, essa sim, que sempre foi beneficiada no país, não tem parte nenhuma a dar? E digo mais, se de fato o governo quisesse combater a questão da falta de recursos, isso tem um caminho relativamente fácil. A população não sabe disso, mas quase 2 trilhões, estou falando em trilhões de reais, estão empancados aí, devidos pelos grandes empresários, pelas grandes empresas, estão empancados na Justiça Federal em diversos processos, veja, de impostos que não foram pagos. Não se trata de dívida, digamos que, prevista ou coisa aleatória. Só sonegação. Dívidas já autuadas, sonegações constatadas de milhões, num total de 2 trilhões de reais. Mas você pode dizer, não, mas esse dinheiro está na Justiça, a Advocacia da União está cobrando, mas é difícil que tramite na Justiça. É um pouco difícil mesmo. E vai ser sempre difícil se o governo não tiver realmente interesse de cobrar. Mostra para a população quem é que é devedor. As empresas que estão devendo e quantos estão devendo. Põe o povo a par do que está acontecendo. Porque, por enquanto, esses processos tramitam na Justiça Federal, só se conhecem naqueles meios. Leva a população, coloca essa questão para a população, que a população vai exigir que essas pessoas paguem o que devem. São quase 2 trilhões de reais que estão aí pendurados na Justiça Federal, além da sonegação anual de 500 bilhões. Então, o dinheiro, sim, existe, só que compadre não cobra de compadre. Então, a burguesia que está no governo não quer cobrar da burguesia que está fora do governo, mas devedora dele. É muito interessante a gente lembrar disso, porque os ricos devem pagar mais mesmo, né? Esse é o sonegômetro, o famoso sonegômetro, né? Que algumas pessoas da elite brasileira fizeram, em parceria com algumas instituições, o impostômetro, para criticar a carga de impostos do Estado brasileiro. E existe também o sonegômetro. O sonegômetro calcula o que as grandes empresas, que as pessoas sonegam de imposto no nosso país. E esse sonegômetro está avançado. São quantos? 2 trilhões, doutor? Não. Veja, são duas coisas. Uma coisa é o imposto que está supostamente, né, sonegado, porque existem elementos que comprovam que as empresas sonegam 500 bilhões por ano no Brasil. No ano passado foram 520 bilhões que foram sonegados. Agora, existe a outra coisa é o seguinte, isso que eu estou falando é imposto já cobrado, autuado, encontrado, a sonegação encontrada nas empresas que foram autuadas e que a União Federal, que não foram pagas, a União está cobrando na Justiça. Isso chega a 1 trilhão e 800 bilhões, quase 2 trilhões de reais, que estão aí nas diversas ações que a Advocacia da União faz tramitar contra essas empresas, tentando receber de volta. Então, eu digo o seguinte, se o governo fizesse, de fato, uma campanha para receber dinheiro de sonegador, receberia porque a sonegação está constatada. Apenas as empresas estão levando na Justiça para tentar não pagar nunca, e, de fato, muitas delas não são pagas, acabam, muitas vezes, caindo na prescrição. De modo que essa é que é a questão de como se resolve a questão da Previdência. Não se trata de dizer que não tem problema na Previdência. É possível que tenha algum problema na Previdência, porque tudo é possível otimizar, tudo é possível ajustar, e é necessário, se for o caso, ajustar, mas não da forma como está sendo feito. Vamos desse ajuste nas pessoas que mais precisam, das pessoas que não podem ter a sua renda, pequena renda diminuída. Sem falar nas injustiças. Agora mesmo, por exemplo, o governo está convocando quase 2 milhões de brasileiros, que recebem pensão por morte, as viúvas ou os viúvos, e mais de 2 milhões de pessoas que estão recebendo pensão por acidente de trabalho, tá certo? Que estão sendo chamados. Nós sabemos que, na prática, 80% desse povo vai perder esse benefício.
Agora serão mais quase 2 milhões de pessoas que vão para a rua desempregados, porque eles, sem receber isso, vão ter que... Não significa que nós devamos pagar pagar benefício previdenciário para quem não tem, ilegalmente, não se trata disso. Mas se trata de perceber que as coisas, os benefícios, não é possível que 80% de todos os benefícios previdenciários sejam definidos ilegalmente. Então, isso aí nós estaremos diante de uma tragédia. De modo que essa questão da Previdência, ela não se resolve a saber se tem um débito ou tem um crédito. O foco é saber como enfrentar o problema de forma equânime, dividindo as responsabilidades com quem, de fato, tem responsabilidade. A todos da sociedade, e não apenas nos pequenos, que são aqueles que estão ali dependendo da Previdência para sobreviver. Perfeitamente. São quase 2 trilhões de reais, hein, Jane? Dava para fazer muita diversidade, muita escola com esse dinheiro, hein? E a partir desse dinheiro que a gente vê que o governo diz que não temos, e toda essa sonegação e toda essa corrupção que nós temos, que está presente hoje na vida de cada um dos cidadãos brasileiros, a gente vê que existe a necessidade dessa conscientização, da gente dizer diretamente, um trabalho de formiguinha, dizer o que cada um deve fazer, como que deve fazer, para a gente intervir esse retrocesso que está acontecendo e também interferir que não aconteça essa interferência de direitos à personalidade que vai acontecer com essa reforma da Previdência e os milhares de investimentos e todas as alternativas que a juventude pode apresentar para o governo, que ele não quer receber essas alternativas, todas as alternativas que a juventude bola para que o governo possa não retirar o direito de ninguém, impor mais direitos e fazer todo o investimento que o nosso país está necessitando para a gente sair dessa crise política, dessa crise econômica que a gente se encontra aqui. Foi a parte dessa corrupção, que a gente sabe que a questão dos presídios estão muito sério e o governo não está nem aí, está pensando em quem colocar, como que vai ser a campanha para a presidência em 2018, e eles não estão nem aí, né? Não são os filhos deles que estão lá, então a gente tem que ver toda essa questão de saber como que a gente vai para a rua, se a gente vai para a rua e não vai apanhar, também tem isso, porque quando a gente chega na rua e a gente vai com o nosso direito pedir mais direitos, eles vão contra a gente. Então, é bastante complicado se você posta algo numa rede social, a direita vai para cima, então a gente tem que conscientizar todas as pessoas, desde o jovem, as crianças, tirar da cabeça das pessoas que o salvador da nossa pátria será o Bolsonaro, porque isso é uma extrema burrice, e que seja sabido de toda a população que há necessidade dessa conscientização, mais uma vez, política que nós precisamos, certo? Muito bem. E também a questão de todos verem a necessidade desses investimentos. A gente vê, como eu já citei, a questão do FIES, o governo sempre faz esse repasse de que o governo não tem dinheiro para pagar, o governo não tem dinheiro para construir novas universidades. Muitas universidades e escolas passaram o ano de 2016 em greve, porque estavam sem uma alimentação de qualidade, sem uma estrutura de qualidade. E a gente vê que todo esse dinheiro que poderia solucionar todos esses nossos problemas está nas mãos de quem não devia, está bancando privilégios, né, de alguns vereadores, de alguns prefeitos, dos nossos representantes, né? Em princípio, logo o Michel Temer, que não devia estar onde está, porque tirou o local da nossa presidente Dilma, que foi eleita democraticamente, e não teve nenhum motivo a não ser essa alienação que causou, né? Que essa alienação da corrupção causou na população, porque as pessoas iam para a rua, protestavam contra uma coisa e não sabiam pelo que estavam protestando, e a Globo incentivava, de uma certa forma, tudo isso, e ficou bastante complicado, então ela teve essa retirada e teve esse grande retrocesso que todo o país teve, e a gente tem que ver também toda essa questão
não de como vamos sofrer agora, mas de quem vai sofrer ao decorrer do tempo, os nossos filhos, nós, quando estivermos na época de nos aposentarmos. E nós temos que ver, porque nós, que não batemos as panelas, já estamos pagando pelo pato. Então, nós temos que ver isso, compartilhar todas as ideias que devem ser ideias construtivas para o nosso país. E a gente tem que levar para o máximo de pessoas, conversar, mandar por e-mail, WhatsApp, todas as formas de comunicação possível para que as pessoas percebam e acordem, não é, para o que está acontecendo no nosso país, esse grande retrocesso, e a gente tem que evitar isso. Nós temos diversas formas de evitar isso, mas a gente precisa de todas as pessoas e precisa da colaboração de todos. Bacana, muito obrigado. Olha, a gente pede que você que está assistindo aí o nosso programa, o programa Mídia Livre, Democracia Participativa, o nosso debate que acontece todas as semanas aqui no canal Mídia Livre, que você possa participar, coloque a sua sugestão do próximo tema de debate, tá certo? E agora nós vamos iniciar as nossas considerações finais aqui do nosso programa dessa semana. Acho que foi um programa muito enriquecedor, né? Foi um espaço muito bacana. Acho que quem estiver assistindo vai ter um produto de boa qualidade para poder fazer bons debates aí com sua família, com seus amigos, na escola, ali naquela reunião de amigos na calçada, né? Então, é muito importante que a gente possa utilizar esses materiais das redes sociais para disputar a mente das pessoas, né? Sempre lembrando que nós estamos num momento de disputa de classe, de acirramento de disputa de classe. E é nesse momento que a gente vê a onça beber água, né? Para a onça beber água, doutor Inocêncio, para a gente sair daqui dessa sala e correr no mundo, queria pedir que o senhor fizesse suas considerações finais aí, falando para os internautas, para a turma das redes sociais aí, sobre esse cenário. O caminho, claro que todos nós já dissemos aqui, é o caminho da mobilização, da conscientização, da reflexão e da mobilização. Não tem outra saída. Você que, de alguma forma, em algum momento pode ter ficado em dúvida se foi correto ou não foi correto tirar a dívida do poder, colocar esses golpistas e criminosos no poder, talvez até você em algum momento tenha tido dúvida em relação a isso. Nós não tivemos. Tivemos porque a gente conhece a história e sabe muito bem como é que ela se desenvolve. As forças de direita, que historicamente sempre tentam barrar as conquistas dos trabalhadores, da população sofrida, quando elas estão crescendo no país. Isso aconteceu em todos os momentos, inclusive no Brasil, justamente em 64, quando a direita deu um golpe e conseguiu retroceder muitos dos nossos direitos. Mas, se você teve dúvida, não tenha mais agora. Procure refletir o que esse governo fez por esse país durante esse curto período de 6, 7, 8 meses. O desastre que aconteceu no Brasil, os milhões de desempregados, o Brasil desmoralizado nos fóruns internacionais dos outros países. Ninguém se lembra do Brasil mais. O Brasil estava na 5ª potência mundial, voltou para a 9ª agora, em apenas... Por quê? Porque o Brasil está visivelmente dissolvendo. Em razão de quê? Em razão da desastrosa, né, mudança que houve no nosso país. Então, não tem jeito. É difícil? Mas é possível mudar as coisas. Eu me lembro que, em 1964, as primeiras manifestações contra a ditadura militar aconteceram no ano seguinte, em 1965, aonde? Nas universidades. Talvez porque seja, como o universitário, especialmente naquela época, era basicamente de classe média, então ele tinha mais condição de se mobilizar, e nós nos mobilizamos. Nós fomos, a primeira manifestação contra a ditadura aqui no Ceará foi quando a gente tentou reorganizar a UEE, União Estadual dos Estudantes, que naquela época existia. A UEE e a UNE, elas foram completamente destruídas, né? Foram fechadas, etc. Então, nós tentamos fazer uma reconstituição da UEE, pois, naquele momento, a repressão já caiu sobre nós e prendemos todos os estudantes que estavam liderando aquele processo, aqui no Ceará e no Brasil. Mas nós não desistimos, a gente foi aos poucos, vai para de um lado e outro, fomos crescendo, os trabalhadores, em seguida, começaram a entrar no processo, e nós chegamos a redemocratizar o país e colocar até mesmo um presidente do povo, do seu povo,
né, pela primeira vez na história, à frente do nosso país, com um belo desempenho e tal. Hoje, no meu entendimento, está muito mais fácil, porque 8 meses, 6, 7, 8 meses depois, o governo se mostra completamente desmoralizado e a população está perfeitamente consciente de que esse governo não leva ao país a um destino que merece, que ninguém merece. De modo que é preciso ter paciência, perseverança, firmeza de princípios, firmeza de propósito e confiança de que a gente pode, sim, virar esse jogo e recolocar o nosso país dentro da democracia, dentro do sistema que seja bom para todos. Obrigado, doutor Inocêncio. Jane. E como já foi dito, né, existe essa necessidade da nossa mobilização, da nossa conscientização, e dizer que a juventude está armada intelectualmente, e nós vamos contra esse governo golpista, que a gente não vai deixar que ninguém tire os nossos direitos, que foram conquistados, né, de uma forma difícil, de uma forma sangrenta, mas eles foram conquistados, e a gente não vai deixar que ninguém tire esses direitos, e nem tire os direitos das gerações futuras. E, assim, a dúvida que você tiver, você comenta aí embaixo, para os próximos vídeos, ser tema dos próximos vídeos, e qualquer coisa a gente tirar dúvida nos próximos vídeos. Jane, já divulgando o trabalho aqui do Portal Mídia Livre, do programa Democracia Participativa, né? Gente, é isso. Semana que vem a gente se vê. Um grande abraço e vamos à luta. Fora Temer!